Tá, então vamos lá. A gente tem que verificar se esse nome do novo cliente ele já está na nossa lista de clientes cadastrados ou não, né? Se ele tiver, a gente já avisa o cliente, ó, cliente encontrado. Não precisa cadastrar de novo, beleza? Então tá, como a gente vai fazer? A gente vai chamar então o cliente da lista aqui, né? Ponto get nome, e aí a gente tem que comparar se o primeiro cliente que está na nossa lista, se ele é igual o nome do novo cliente. Não sei se você lembra dos operadores que a gente viu lá no começo, né? A gente tinha os operadores aritméticos e os operadores de incremento, que é esse igual, por exemplo, né? Que com ele eu consigo atribuir tudo que está aqui nesse código para dentro dessa variável clientes cadastrados. E aí, com o mesmo igual, a gente consegue comparar dois objetos ou duas variáveis, né? Se eu usar ele duas vezes, então, por exemplo, se eu dar aqui igual igual ao nome do novo cliente, o que isso quer dizer? Eu estou comparando se o cliente da lista, se o nome do cliente da lista ele é igual ao nome do novo cliente, certo? Ou seja, com o igual igual, quer dizer que eu estou comparando se esse é igual a esse, né? Se eu quisesse comparar diferente, se eu quisesse comparar a diferença, eu usaria o ponto de exclamação aqui, que isso quer dizer cliente da lista.getNome é diferente do nome do novo cliente, tá certo? Então, igual igual quer dizer se o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, e exclamação igual significa se o que está do lado esquerdo é diferente do que está do lado direito, tá bom? Então vamos usar o igual igual por enquanto aqui. Porém, para a gente fazer isso, a gente tem um outro recurso do Java aqui, que é a palavra if. If significa se, tá? Então, a gente dá um if, coloca qualquer código dentro que a gente quiser comparar, abre e fecha chaves, né? E aí a gente faz o que quiser aqui se essa condição for verdadeira, tá? Então, se o cliente da lista, o nome do nosso cliente aqui, né, for igual ao nome do novo cliente que está vindo, a gente faz alguma coisa, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode declarar uma nova variável do tipo boolean, tá? Que vai se chamar cliente encontrado. E ela vai começar com valor falso, porque a gente não encontrou nenhum cliente, não é mesmo? E aí, caso a gente encontre, né? Caso a gente veja que o nome que está vindo já existe na lista, né? Já encontrou, né? O nome do cliente na lista é igual ao nome do novo cliente, então a gente seta essa variável para true. Então, cliente encontrado igual a true. Porém, o que vai acontecer aqui, né? Vai passar o primeiro cliente, né? Vamos supor que aqui vem a Jean. Vai passar aqui, o primeiro é o Jean. Ele vai encontrar o Jean, né? Vai ver que o nome é igual ao nome que está vindo, vai dar true, e aí vai para o próximo, porém no próximo é o João, né? Lembra que o próximo da nossa lista aqui é o João. E aí ele não vai entrar aqui e depois vai retornar o false. Então esse código não está funcionando ainda, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar no final de tudo do meu método o cliente encontrado. Porém, que daí acontece, né? Ele vai entrar aqui no for, aí vai executar primeiro o João, o Jean, né? Vai executar o Jean. Jean é igual ao Jean, que a gente vai passar o Jean aqui, por exemplo, por primeiro, né? Aí sim, é igual. Então ele vai setar a variável cliente encontrado para true, e aí vai vir para o próximo. João. Ah, João é igual a Jean? Não, então nem vai entrar aqui. E aí, como o true, como ele entrou aqui na primeira vez com o Jean, o que vai estar no cliente encontrado vai ser o true e ele vai retornar o true. Se o que viesse aqui fosse Alberto, por exemplo, né? No nosso banco de dados a gente não tem nenhum Alberto por hora. Então teria Alberto. Digitou Alberto aqui. Aí viria, cliente da lista seria o Jean primeiro. É igual ao Alberto? Não é. Então o cliente encontrado
continua valendo false, né? Porque ele não entrou dentro desse if. Aí o próximo, cliente.getNome, viria o João. João é igual ao Alberto? Não é. Então, o cliente encontrado continuaria valendo false ainda. E aí retornaria false e permitiria cadastrar o Alberto, tá? Então, vamos ver se está funcionando? Eu vou clicar aqui no... A gente tinha colocado aqui, né? New cliente validador passando como Jean. Então, vamos ver isso na prática, né? Eu marquei um breakpoint aqui, vamos ver em debug o que vai acontecer. Então tá, chegou aqui, vai buscar do banco de dados, né, os clientes cadastrados, ó. Tem dois, né, os dois clientes cadastrados, que são o Jean e o João. Cliente encontrado, tá valendo falso por enquanto. Aí beleza, estou cadastrando o Jean, aí ele vai entrar no nosso for. Tá, cliente getNome, o primeiro é o Jean, né? Cliente getNome Jean é igual ao Jean? Opa, então encontramos um cliente, né? Então o cliente está cadastrado. Setou a variável para true. Aí beleza, setorou para true ela. Aí vai para o próximo. Aqui era o João, né? A gente sabe que o segundo da lista aqui era o João. Beleza. João é o nome daqui, né? Que a gente está acessando. João é igual ao Jean? Não é. Então não faz nada. E o último valor que foi atribuído ao cliente encontrado foi true. Então, tá vendo? Ele vai retornar true pra gente. E aí, assim, a gente não cadastra o Jean de novo, tá? Então, o nosso próximo passo é a gente chamar esse cliente validador lá no nosso método main, na hora que o cara digita o nome, que assim ele não precisa terminar de digitar várias outras informações dele, tá bom? Então, vamos para lá. Então, só recapitulando aqui, antes da gente ir lá para o nosso main e inserir esse validador que a gente criou. A gente viu aqui, então, 3 coisas novas, né? A gente viu o Boolean, que é um tipo que vai ser usado para a gente comparar coisas, né? E retornar verdadeiro ou falso. A gente viu o for, que é um jeito da gente percorrer uma lista, né? Uma lista de objetos, né? E a gente viu o if, que o if é para comparar se uma coisa é igual a outra ou não, tá certo? Então, beleza. Então, vamos lá para o main agora. Vamos apagar esse cara daqui. Apaguei, beleza. Então, ó, aqui a gente já pode inserir a nossa validação, que aqui a gente já tem o nome do cliente, né? Antes mesmo de criar de fato o cliente. Então, tá. Então, ó, a gente vai criar um boolean aqui para armazenar o valor do nosso retorno do validador, né? Cliente já cadastrado igual new. Lembra sempre que por enquanto para a gente instanciar um objeto ou uma classe, né, a gente tem que dar um new. New cliente validador ponto cliente já está cadastrado. E aqui, ó, a gente vai passar esse cara que foi o nome do cliente que foi digitado ali. Nome do cliente. Beleza? E aqui, então, a gente vai ter o retorno se o cliente já cadastrado ou não, né? O cliente já está cadastrado ou não. E aqui a gente pode fazer. Aí a gente pode usar aquele if de novo aqui, né? Então, if cliente já está cadastrado. Então, a gente vai ver aqui mais uma coisa bem legal, que é um complemento do if, que é o else. Então, o que acontece, né? O if, ele vem da tradução se, né? E o else seria, então, o senão. Ou seja, se cliente já está cadastrado, faz tal coisa. Caso não esteja cadastrado, faz outra coisa. Então, traduzindo para o português, né? Aqui seria o se e o senão. Então, isso a gente pode usar para diversas coisas, né? A gente pode usar, por exemplo, vamos supor no caso de controle de imposto por estado. Vamos supor, se estado for SC, calcula o imposto de um jeito. Se não, dá para a gente usar o senão, o else, com o se também, né? Por exemplo, se não, se estado for igual MS,
faz tal coisa. Se não, se estado for igual Paraná, faça outra coisa. E por último, se não caiu em nenhuma daquelas outras condicionais, faz outra coisa totalmente diferente, certo? Então, esse complemento do if e o else é bem legal. No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? Se o cliente está cadastrado, ele não precisa mais informar todas essas informações, né? Porque já está cadastrado. Mas caso não esteja cadastrado, as mensagens continuam, né? Então, isso que a gente vai fazer aqui. E aí se cria o cliente. Então, todo aquele código lá, onde o cara informa o telefone, a rua, o número da rua, o bairro, o complemento, para então criar o cliente, vai ficar dentro do else. Caso o cliente já está cadastrado, né, a gente já vai então para ele disponibilizar, né, a gente vai mostrar todos os lanches disponíveis para ele escolher, certo? Mas antes, a gente já pode então deixar uma mensagem aqui, né? Por exemplo, o cara digitou: seja bem-vindo à nossa lanchonete, precisamos de seus dados para cadastro e informe o seu nome. Digitou aqui, por exemplo, eu estou comprando lanche nessa lanchonete. Digito aqui Jean. Aí, Jean, já está cadastrado? Já está. Então, aí a gente já retorna a mensagem aqui. Já encontramos o seu cadastro no sistema. Agora é só escolher o seu lanche. E aí então a gente vai mostrar para o cara todos os lanches que a gente tem disponível, certo? Vamos ver como é que está até agora então? Eu vou rodar essa classe aqui. Então vamos lá. Lembrando, né, que no nosso banco de dados, entre aspas, a gente tem o cliente Jean e o João. Então, o que não for nem Jean nem João, a gente consegue inserir. Então, eu vou colocar aqui Jean, só para ele falar que encontrou, né, para a gente testar esse cenário de cliente já cadastrado. Opa, porém, ó, ele não entrou aqui nesse nosso if, ele veio para o else. Quer dizer que ele não encontrou o nosso cliente cadastrado. Mas o que será que está acontecendo, hein? Aí que tá. Vamos lá. Agora é o pulo do gato. Isso aqui é muito interessante também, que é o seguinte: a gente pode comparar objetos usando o igual, né? Porém, o que acontece? Quando a gente usa igual, o Java ele compara a instância do objeto. Ele não compara o valor. Ele está vendo aqui se esse objeto, né, é exatamente igual a esse, mas não é, eles são diferentes, né? No final das contas, eles são objetos diferentes. A gente tem que usar para fazer esse tipo de comparação, no caso de valor, um outro carinha da própria classe string. Dentro da classe string, se a gente entrar nela aqui, é só você segurar o Ctrl, né? Se você segurar o Ctrl do seu teclado, vai aparecer a mãozinha, você clica aqui na string. Dentro da classe string, a gente tem um método chamado equals, que vou dar um Ctrl F para procurar ele aqui, equals, que é esse cara aqui. Ou seja, o equals, ele compara o valor do que tiver dentro lá da sua variável, né, do seu objeto. Então, ele não vai comparar a instância do objeto, né, verificando se um objeto é igual ao outro. Ele vai realmente comparar o valor, o nome aqui no nosso caso, né? Então, como esse getNome ele é uma string, a gente só dá um ponto aqui de novo, né? E a gente chama o equals. E aí a gente joga esse nome do novo cliente para dentro do equals. Então, né? Agora sim, se o valor do nome, né, Jean, for igual, né, equals, for igual o nome do novo cliente, ele retorna true, tá? Então, lembra disso. Sempre quando for comparar valores, usar sempre o equals. O igual é só para quando a gente for comparar se um objeto é realmente igual ao outro, tá? Então, vamos rodar de novo aqui esse cara.
E aí eu vou de novo. Informar Jean. Opa, agora sim, né? Ó. Informei Jean, já deu a mensagem. Já encontramos o seu cadastro no sistema. Agora é só escolher o seu lanche. E aí a gente retorna todos os lanches, todas as opções de lanches que a gente tem, né? Então, ó, agora, o mesmo que a gente fez com o cliente, a gente precisa fazer com os lanches. Então, eu vou pedir para você pausar o vídeo e criar, então, um objeto lanche, né? Com o nome e o valor do lanche. E também, dentro do banco de dados, eu quero que você implemente um método obter lanches cadastrados e cadastrar uns 3 lanches aí, tá certo? Por enquanto, então, o lanche tem só o nome e o valor. Futuramente, a gente pode implementar o que vai no lanche também, né, os ingredientes e tal, mas por hora vamos informar só o nome e valor. Então, tenta fazer aí você despausa o vídeo, né, pausa o vídeo, quer dizer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois você volta aqui para ver como é que ficou, tá bom?